Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia diária da Palavra. Ela é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É o momento em que nós destinamos em nossa vida para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Liturgia de 4 de abril de 2020, sábado da quinta semana da Quaresma. A cor litúrgica é roxa. No rito da celebração, temos o prefácio da Paixão 1 e ofício do dia. Antífona da entrada. Ó Senhor, não fiqueis longe de mim. Ó minha força, correi em meu socorro. Sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e rebotalho da plebe. Salmo 21, versículos 20 e 7. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos homens, e nesta Quaresma nos alegrais com graças copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes, para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo e guarde os que já foram batizados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura da profecia de Ezequiel. Capítulo 37, versículos de 21 a 28. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade, e os purificarei. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei a meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles, com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles porei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o salmo da profecia de Jeremias, capítulo 31, versículos 10º, de 11 a 12 a B, 13, e o refrão 10º D. Senhor, nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Repitamos: o Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó, e o libertou do poder do prepotente.
voltarão para o monte de Sião entre brados e cantos de alegria. Afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor vos guardará, qual pastor a seu rebanho. Repetindo, o Senhor vos guardará, qual pastor a seu rebanho. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 11, versículos do 45 a 56. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. Ezequiel 18, versículo 31. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse que: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só homem morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, liturgia comentada, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele é líder da comunidade Nova Aliança. Decidiram matar Jesus. João 11, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Ela, a luz, veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Escreve João em seu prólogo, João capítulo 1, versículo 11. A recusa do Messias, enviado por Deus, o seu próprio filho, permanece um drama difícil de compreender. A máxima generosidade encontra o máximo desprezo. Como pano de fundo, a palavra profética
Que mais poderia eu ter feito? Isaías, capítulo 5, versículo 4. Jesus de Nazaré vem acampar entre os homens como um manso cordeiro. Devolve a vista aos cegos e o movimento aos paralíticos, alimenta os famintos, ressuscita os mortos, revela a Deus como Pai e nos convida a viver como filhos. Nossa resposta? A cruz. O monge André Escrima comenta, abre aspas, a ressurreição de Lázaro vai agora precipitar a entrega de Jesus à morte. Jesus faz uma obra de vida e os escribas se tornam agentes da morte. A luta entre a vida e a morte encontra sua fonte em torno de Lázaro. Em um terreno mais profundo do que o puramente histórico, está em questão o destino da humanidade e da história por inteiro. Nós nos aproximamos do fim dos tempos e o Evangelho está marcado por uma dinâmica e uma densidade únicas, fecha aspas. Na verdade, alguns foram além de sua própria condição, diz Escrima, e entraram no desígnio paterno de Deus, crendo em Jesus, conforme João 11, versículo 45. Outros entenderam que Jesus tinha ido além das medidas, sendo a gota d'água a ressurreição de Lázaro, que acelerou a decisão dos judeus de se desembaraçarem do incômodo Messias. No fundo, os homens do templo e da lei, que se acomodaram à dominação romana e até lucram com ela, temem uma reação das legiões romanas e uma revolta popular que iria interromper a sua tranquilidade e também os seus lucros, conforme o capítulo 11, versículos 47 a 48. Os interesses de Deus não são os seus interesses, e continua assim em nosso tempo, quando Júpiter e Mamon, a política e o capital, veem a Boa Nova como uma intolerável ameaça, decididos a arrancar a cruz das paredes e o sangue dos corpos. Aquele que se recusa a dar a César o que é de Deus, jamais será aceito pela sociedade pagã. E os poderosos insistem em trocar por moeda de metal os valores eternos. André Escrima observa, abre aspas, o que acontece em torno de Lázaro é mais uma confrontação histórica, é um confronto em nível de eternidade. Se a ressurreição de Lázaro glorificou a Deus, aqueles que amam a glória deste mundo executam o trabalho da morte, mesmo quando imaginam servir a nação. Aqui e ali, os homens do templo se aliaram ao panteão dos pagãos e degeneraram. Mas o cristão deve aderir a Cristo mesmo que sua paga seja uma participação na cruz. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Se morremos, é para Cristo que morremos. Romanos, carta de São Paulo, capítulo 14, versículo 8. Santo do dia. Bem, eu só quero lembrar, antes de falar sobre o Santo do Dia, que eu gravo para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também para o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Da minha parte, vocês podem divulgar livremente, porque foi Jesus quem mandou, ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então, divulguem graciosamente. O texto sobre o Santo do Dia é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. 4 de abril é dia de Santo Isidoro de Sevilha. Isidoro nasceu no ano 560 em Sevilha, numa família muito cristã. Era o mais novo de 4 irmãos. Seu pai era prefeito de Cartagena e comandava sua cidade dentro da mais disciplinada obrigação católica, ou mais disciplinados preceitos católicos. A mãe, Teodora, educou todos os filhos igualmente nas regras do cristianismo. Isidoro começou a estudar a religião desde muito pequeno.
mas tinha muitas dificuldades de aprendizagem, chegando a preocupar a família e os professores. Mas devagar foi superando as dificuldades, formando-se em Sevilha, onde, além do latim, ainda aprendeu o grego e o hebraico. Tornou-se arcebispo de Sevilha, organizando núcleos escolares nas casas religiosas, que são considerados os embriões dos atuais seminários. Sua influência cultural foi muito grande, era possuidor de uma das maiores e mais bem abastecida biblioteca, e seu exemplo levou muitas pessoas a dedicarem ao estudo e às boas leituras. Ele nos deixou uma obra escrita pela cultura, filosofia e teologia, considerada a mais valorosa do século VII. Sua obra parece uma verdadeira enciclopédia. Comentou a Bíblia, a filosofia, a história e direito e as línguas. Por seus profundos conhecimentos, presidiu o Segundo Concílio de Sevilha e o Quarto Concílio de Toledo. Por isso foi chamado de o pai dos concílios e mestre da Igreja da Idade Média. Isidoro era tão dedicado à caridade que sua casa, no caso, vivia cheia de mendigos e necessitados. Nosso grande santo morreu em 636. O Papa Bento XIV proclamou o Santo Isidoro de Sevilha, doutor da Igreja. Santo Isidoro é também um dos padroeiros da internet. Vamos fazer uma reflexão agora. Santo Isidoro foi famoso por sua preocupação pela formação do clero, por sua generosidade com os necessitados e por sua grande sabedoria. Nunca deixou-se levar pela vanglória e, quando sentiu que estava por morrer, pediu perdão publicamente pelas faltas de sua vida passada. Foi um homem à frente do seu tempo, uma ponte cultural entre a Idade Antiga e a Idade Média. Nós também nos encontramos no amanhecer de uma nova etapa da história. O novo século pede dos cristãos uma posição coerente na luta pela justiça e igualdade. Recebamos de Santo Isidoro as bênçãos necessárias para proclamar a beleza e a validade do Evangelho de Cristo no meio de tantas novidades e descobertas tecnológicas. Oração. Rezemos. Ó Deus, que marcaste pela vossa doutrina, ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Isidoro de Sevilha, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica. Traduzindo para o português, a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo, Deus onipotente, Ele vai prover, Ele proverá, acredite. E Maranatá, vinde Senhor Jesus, é a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Um dia Ele voltará e vai nos julgar. Por isso, nos arrependamos de nossos pecados, peçamos perdão a Deus diariamente pelas nossas faltas cometidas. E quando Ele voltar, vai nos levar para a vida de plena felicidade, a vida eterna. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, conforme disse São Paulo apóstolo. Shalom, a paz!